Você tem que focar no espírito da definição, no significado da definição. Tá? Então não se apegue às letras, elas não gostam de vocês. Tá? Então, sejam P uma função e F um número real. Dizemos que P é diferenciável em F quando F pertence ao domínio da função P e esse limite aqui é o número real. Correto? Tá certo? Vamos deixar como estava, né? Tá tão bonitinho, né? F uma função e P um número real. E X um número real. Vamos mudar. F uma função. Dizemos que o quê? Que F é diferenciável aonde? Em X quando o quê? Quando o X pertence ao domínio de quem? Da F. E o limite? O limite o quê? Com U. Tendendo a X de quê? F de quem? F de U. Menos F de X. Sobre quem? Sobre U menos X. Esse limite é o quê? É o número real. Correto? Correto? Tudo ok? Sejam F uma função e X real. Nós dizemos que F é diferenciável em X, quando o X está no número, esse limite é o número real. Então, quando é que F é diferenciável em X? Quando esse limite aqui, limite de quem? De F de U menos F de X sobre U menos X, com U tendendo a X, esse limite é um número que? Real. Então, vamos ver. Ó. Voltei à minha definição que eu quero para você. Sejam F uma função e ômega esse conjunto. E ômega esse conjunto aqui. Tá? A função derivada de F, a função, que é chamada derivada de F, é a função denotada por F', ó, um Fzinho com tracinho em cima, tá certo? E dada, ou e definida, e dada por. Como é que eu defino uma função, hein? Dizendo, especificando quem é o seu domínio, contradomínio e lei de formação. Então, vou começar com domínio. Sabe quem é o domínio da F'? É, por definição, esse conjunto ômega. É o conjunto dos números onde a função é diferenciável. E a lei de formação. Sabe quem é F' de X? É esse limite. Esse limite não é um número. Se a F é diferenciável em X, esse limite não é um número real, então eu pego esse limite para ser a imagem da F' em X. É o limite de F de U menos F de X sobre U menos X com U tendendo a X. Isso faz sentido qualquer que seja X pertencente a ômega. Então, a função derivada de uma função F, como o nome já está dizendo, é uma função. Que função? É uma função cujo domínio é o conjunto dos números reais, onde a F é diferenciável. E quem é a sua lei de formação? É esse limite. F' de X é esse limite. Qualquer que seja X, onde a função F é diferenciável. Sentido perfeito. Contradomínio aos reais. Não especifiquei. Contradomínio aos reais. Então tá aí a definição. Por exemplo, encontre. Olha, daqui sai de imediato o seguinte. O domínio da derivada
é sempre um subconjunto do domínio da função. Porque para a função ser diferenciável em x, x tem que estar no domínio da função. Mas não necessariamente são iguais. Por exemplo, aí eu posso chegar aqui, encontre a função derivada, da função f dada por f de x igual a... Porque eu estou trabalhando. F de x, qualquer que seja x maior que ou igual a zero. Então, solução. Ó, primeira coisa que você observa é o seguinte. O zero não pertence ao domínio da função derivada da f, correto? Por quê? Porque a f não é diferenciável no zero. Vamos de ver. São f não é. Agora, e no outro ponto que é diferente de zero? Dado P diferente de zero, ou seja, dado P maior do que zero, que só interessa P maior do que zero, porque o domínio da derivada necessariamente é subconjunto do domínio da f, tem-se o seguinte, será que tem-se? Claro, primeira coisa, se o P é maior do que zero, P está no domínio da f. Primeira condição de diferenciabilidade em P está satisfeita. E agora eu tenho que calcular o quê? Né? Pegar x, para trabalhar com x, tá? Trabalhar com x, posso trabalhar com P, tanto faz, escolher a minha. E vamos ver aqui. E vamos olhar, ó. O P, dado x diferente de zero, o x está no domínio da f e qual é o limite que eu tenho que olhar para verificar se a f é diferenciável em x? Quem é? Limite de quem? F de quem? F de S menos F de X dividido por S menos X com o quê? S tendendo a X, tá? Se esse limite for um número real, a função F é o quê? Se esse limite for um número real, a função F é diferenciável em X. Então, se eu provar que para todo x maior do que zero, esse limite é um número real, pronto. A f é diferenciável em x, qualquer que seja o x maior do que zero. Vamos ver quem é esse limite. É o limite com s tendendo a x de quem, hein? Raiz quadrada de s menos raiz quadrada de x sobre o quê? Sobre s menos x. Sx eu posso supor positivos, que o S está tendendo a X, o X é positivo, então, tá? Então, isso aqui é o limite com S tendendo a X. Eu posso pegar, fica raiz de S menos raiz de X em cima, e embaixo fica raiz de S menos raiz de X vezes raiz de S mais raiz de X. Alguma dúvida? Uma dúvida? E como S tende a x, raiz de S tende a raiz de x, ou seja, raiz de S menos raiz de x é diferente de zero. Então, isso aqui fica o limite com S tendendo a x de quem? 1 sobre raiz de S mais raiz de x. E quanto é que dá esse limite com S tendendo a x? Dá 1 sobre 2 raiz quadrada de x, que com certeza é um número real. Ou seja, a f não é diferenciável no zero,
mas ela é diferenciável em qualquer número diferente de zero. Então, assim, qual é a conclusão aqui? Qual é a conclusão? O domínio da derivada é o quê? É o intervalo dos números positivos. O domínio da função derivada é o intervalo dos positivos. Por quê? Onde é que a f é diferenciável? A f é diferenciável em todo número do seu domínio que é positivo. Lembre, não esqueça disso, tá? Eu podia até chegar aqui e dizer ômega é o conjunto do x pertencente ao domínio de f, tal que f é diferenciável em x. Mas deixa tá. E pergunta a você, quem é f' de x? Ora, f' de x, por definição, é esse limite. Mas quem é esse limite nesse caso? Quem é? 1 sobre 2 raiz de x. Qualquer que seja o quê? X maior do que zero. Então está aí a função derivada. Durante um certo tempo, a tarefa aqui vai ser encontrar a função derivada de uma função dada. Tá? Para depois saber o que é que se faz com isso. Entendido? Entendido? Por exemplo, encontre a função derivada da função g dada por g de x igual a x à terceira, qualquer que seja o x real, né? Essa função está definida em toda a reta. Por exemplo, olha, a função f, ela não é diferenciável, tá? Ela é diferenciável nesse conjunto, correto? Tá certo? Mas ela não é diferenciável, porque há um ponto do seu domínio no qual ela não é diferenciável. Agora, vamos ver aqui, ó. Solução. Será que essa função é diferenciável? Bem, dado x real, primeira coisa, x está no domínio da G, correto? Claro, o domínio da G é os reais. A primeira condição de diferenciabilidade da G em x, satisfeita. Mas a segunda, eu tenho que olhar para qual limite? Limite, vou fazer u tender a x de quem? G de u menos g de x sobre o quê? O menos x. Isso é o limite de quem? Isso é o limite com u tendendo a x de quem, hein? De u3 menos x3 sobre o menos x. Aí a fatoração me salva aqui. Isso aqui é indeterminação, 0 sobre 0. Como aqui também é uma indeterminação, 0 sobre 0, né? O limite do quociente de Newton, na partida, é sempre uma indeterminação. Se a função for contínua, no ponto, onde eu estou calculando o quociente de Newton, certo? Observa, bem observado, tá? E isso aqui é o limite com u tendendo a x de quem, hein? Fatoração. Fica o quê? U menos x vezes o quê? U ao quadrado mais o x mais x2. Dividido por quê? Por u menos x. Aí eu posso cancelar, porque u é diferente de x. Então isso aqui vira o limite com u tendendo a x de quem? De u2 mais o x mais x2. E qual é o limite dessa expressão com u tendendo a x? X é constante. O u está tendendo a x. Então qual é o limite disso aqui? Qual é o limite da primeira parcela? Limite da segunda? Limite da constante x2? Então o limite dá quanto? 3x ao quadrado, que com certeza é um número real, já que o x é um número real. Ou seja, a função g é diferenciável em qualquer número real.
Tá? Daí, quem é o domínio da derivada da G? Quem é? Os reais. E quem é a derivada da G no número real x? Quem é? É 3 vezes x ao quadrado, qualquer que seja o x real que eu tome. Tá? Ou seja, a função g é diferenciável. Logo, qual é a conclusão? G é uma função diferenciável. Volte para cá, vem para cá, ó. Falou em diferenciabilidade, remeta-se a esta definição. Vá a essa definição. Uma função f é diferenciável no número real x quando x está no domínio da f e esse limite é um número real. Falou em função derivada, vá a esta definição. Dado uma função f e ômega, esse conjunto, que conjunto? Conjunto formado por cada x real, tal que f é diferenciável em x. Quem é a função derivada de f? É a função denotada por f' e definida como? Quem é o seu domínio? É o ômega. E quem é f' aplicada em x para um x de ômega? É esse limite. Porque se x está em ômega, esse limite é um número real. Se esse limite é um número real, o x está em ômega. Definição totalmente consistente. Definição consistente com a lei. Lei de formação consistente com o domínio. Domínio consistente com a lei de formação. Entendido? Então, daqui em diante, não esqueça, não importa como você vai calcular f' de x. F' de x é esse limite. Toda vez que você calcula uma derivada da função num ponto, você está colando um limite. Tá certo? Qualquer que seja a função f, quem é a derivada da f em x? É o limite com u tendendo a x de f de u menos f de x sobre u menos x. É o limite do quociente de Newton da função f no x. Tá? Com u tendendo a x. Entendeu? É o limite em x de quem? Do quociente de Newton da função f em x. Então tá aí 2 exemplos, na próxima aula a gente volta a isso. Tá? E a interpretação do que é a derivada.